Porque no final, o negócio não quer o seu produto, não quer as funcionalidades. O negócio quer os resultados que esse produto vai trazer. E enquanto esses resultados não ficarem claros para o time e principalmente para o líder de produto, o sucesso vai estar muito distante. E ainda nos tempos atuais, existem pessoas, líderes de produto, que ainda trabalham nessas fábricas de funcionalidade. E com isso, esses líderes comprometem o seu trabalho, a sua reputação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser PO. Aqui eu vou te mostrar como sair do zero e se tornar um Product Owner em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e na nossa 16ª aula, o tema é: seu time é uma fábrica de funcionalidades ou de resultados? Eu considero essa aula de hoje uma das aulas mais importantes, porque é uma das características que vai diferenciar você de um PO, aquele PO que só olha para o backlog, aquele PO que só está olhando ali para escrever história de usuário, para um PO casca grossa. E é aqui que a gente começa a dar entendimento de que esse PO casca grossa, ele é o cara que não entrega apenas funcionalidades. Legal? Então, hoje tá bem bacana. Pessoal, milhares de times jogam todos os dias muito dinheiro no lixo, entregando funcionalidades que não servem para nada. Olha que legal. Times, legal não, né? Ruim. Mas olha que interessante. Times que entregam funcionalidades que não servem para nada. E isso compromete a reputação desses líderes de produto. É muito comum alguém me falar assim: mas Marcelo, esse PO aí que você fala, a gente tem que parar de falar de PO e tem que falar de fulano, de Beltrano, do papel X, do papel Y. O PO casca grossa que eu tanto falo não é mais aquele PO de 2008 do Scrum que só olhava para funcionalidades, escrever histórias, e que quando ele escrevia histórias ele estava feliz à beça. Não é esse PO que eu me refiro. O PO casca grossa é justamente esse cara, esse profissional, essa pessoa que, como líder de produto, ela não se contenta com a entrega de funcionalidades. É o profissional que sabe muito bem que entregar funcionalidade é uma parte assim bem pequena do seu trabalho e que existe muito trabalho antes e depois. Então, como eu disse, tem times hoje que estão jogando milhões de reais no lixo, não estão conseguindo entregar aquilo que precisa ser entregue, e não é por inabilidade, incapacidade. Eles até entregam excelentes funcionalidades, mas que não resolvem os problemas que precisam ser resolvidos. E é justamente aqui que entra o tal do PO casca grossa. Legal? Hoje, times estão jogando muito dinheiro fora. Vamos começar a definir alguma coisa aqui muito importante. O que é uma fábrica de funcionalidades? O que é isso? O que é a tal da Feature Factory, cunhada por John Cutler? Fábrica de funcionalidades é quando aquele time ele está focado exclusivamente na entrega de cada vez mais funcionalidades. E esse time, ele se esquece completamente de que o produto é meio, de que aquilo que eles desenvolvem é apenas um meio para algo maior que o cliente tanto quer, e que são os resultados.
Bem, mas Marcelo, o que são esses resultados e como que o time pode aí olhar para esses resultados? Calma. Nessa aula, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, o objetivo é eu te mostrar, segundo John Cutler, 12 sinais que vão te ajudar a identificar se o seu time é essa fábrica de funcionalidades ou de resultados. Então, você já entendeu que fábrica de funcionalidades é esse time que está super focado em só entregar funcionalidade e não olha para o efeito que cada funcionalidade gera no negócio. Ou seja, será que com aquela pequena funcionalidade, o cliente, o usuário do produto, consegue usar o produto e com isso, esse produto consegue gerar mais receita para o negócio? É isso que a gente quer. Porque quando a gente fala de resultado, é resultado para quem usa o produto e resultado para quem comercializa, patrocina o desenvolvimento desse produto, a empresa, o negócio. Isso é uma fábrica de funcionalidades. E não é incomum a gente encontrar times e mais times que são verdadeiras fábricas de funcionalidade. Mas, Marcelo, tem problema o meu time ser uma fábrica de funcionalidades? Porque, assim, a gente está entregando muitas funcionalidades e isso é excelente. Pensa no seguinte, quando alguém cria um time, coloca ali desenvolvedores, contrata um líder de produto, talvez até designe, contrate um profissional agilista para olhar ali muito o processo de trabalho. Será que essa empresa, esse negócio, ele quer apenas que esse time crie funcionalidades? Ou será que esse negócio, essa empresa, quer criar um produto assertivo com o máximo de outcomes, ou seja, resultados, aumento de receita, aumentar a fatia de mercado, resolver corretamente os problemas do cliente com o mínimo esforço, ou seja, com o mínimo de output. Não é isso que o negócio quer? Aumentar os outcomes com o mínimo de output. E quando a gente tem o time, a fábrica de funcionalidades focada em output, funcionalidade, e não em resultado, outcome, a gente está, na verdade, desconsiderando os resultados e aumentando cada vez mais a entrega de funcionalidades. Mas, fechando aqui o nosso conceito inicial, o foco não são as funcionalidades, e sim os resultados que o negócio tanto persegue. Definimos aqui o que são ou o que é uma fábrica de funcionalidades. Agora, quais são os 12 sinais de que um time é uma fábrica de funcionalidades e não uma fábrica de resultados? Eu vou tomar emprestado aqui os 12 sinais apontados pelo John Cutler, que é esse cara que cunhou esse termo e que tem alertado muitos times sobre os perigos da gente ter essa fábrica de funcionalidades, que é a maneira da gente organizar o trabalho de um time em função de entregas e não em função de resultados. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver cada um dos 12 sinais? Primeiro sinal. Esse time, ele não mede o impacto do seu trabalho. O time não mede o impacto do seu trabalho. Tá certo? Pensa no seguinte, esse time, ele não mede, ele mede assim, quantidade de funcionalidades entregues. Hoje nós entregamos 2, daqui a 2 semanas entregamos 3. Mas esse time, ele não consegue resolver, ele não consegue medir o que foi produzido no negócio, no cliente, com essa funcionalidade. Consegue identificar? E mesmo quando
esse time diz assim, mas a gente mede sim, Marcelo. A gente mede o NPS, a satisfação do nosso usuário. A gente coloca a funcionalidade na mão do nosso usuário e pergunta para ele, e aí, você gostou ou você não gostou? Só que, muitas das vezes, quando esse time tem essa mensuração, ela não é utilizada para retroalimentar o desenvolvimento do time. Ela, em função dessa mensuração, o líder de produto não volta para o backlog e não ajusta esse backlog, refinando e talvez, presta atenção no que eu vou dizer agora, descartando itens do backlog. Geralmente, esse líder de produto olha para o resultado da avaliação de satisfação e, na verdade, está recheando o backlog com cada vez mais funcionalidades. Esse é o paradigma, o primeiro sinal do paradigma do paradigma de fábrica de funcionalidades, que é essa abordagem em como times têm trabalhado. Depois, segundo sinal, é quando nós temos times que estão alternando rapidamente entre vários projetos e várias tarefas distintas. Então, esse time, ele não tem missão. Ele não tem um objetivo forte que o defina. Na verdade, o que nós temos é um grupo de pessoas que estão ali, muitas vezes, muito mais preocupadas com o seu trabalho, em finalizar a sua tarefa, a sua parte do bolo, para entregar para o próximo. Esse time, se é que a gente pode chamar assim, talvez até melhor seja chamar de grupo de pessoas, ele está ali simplesmente com a tarefa de atacar uma demanda por demanda. E a gente, no mercado, costuma chamar de time tarifeiro. Chegou a tarefa, esse time digere as tarefas e passa para a próxima tarefa. Esse time é um time tarifeiro. O foco é pegar uma tarefa, próxima, finaliza, próxima, finaliza, próxima. Isso é um time sem alma, sem missão. Ele não tem aquela missão forte, ele não consegue, ele não tem uma cultura de missão dada é missão cumprida. E muitas das vezes a gente tem uma superutilização desse time que está trabalhando horas e horas e horas, está fazendo muito multitasking, ou seja, várias tarefas ao mesmo tempo. E a gente quer justamente sair ali desse cenário. Tá bom? Então esse é o segundo sinal de um time tarifeiro que está seguindo o paradigma de fábrica de funcionalidade. Terceiro sinal que caracteriza um time como fábrica de funcionalidades e não de resultados. O John Cutler chama de o teatro do sucesso. Por que teatro? O que é um teatro? É quando a gente representa, né? É quando a gente está ali vestindo uma máscara, vestindo um personagem. E para mim isso foi um aspecto assim que o John Cutler ele pegou pesado aqui. Teatro do sucesso. Por quê? Existe pouca ou quase nenhuma discussão sobre impacto. Entregou funcionalidade, o time declara sucesso. Ufa, nós conseguimos entregar. E pode ser aqui que, nesse caso, você esteja pensando assim, poxa, ô Marcelo, já é tão pesado, né? O desenvolvimento de software, entregar funcionalidade é mesmo. Eu mesmo estou envolvido em alguns projetos que, às vezes, a gente ultrapassa prazo, a gente tem problemas de entrega, ok, né? Problemas que precisam ser tratados no dia a dia. Mas será que
essa deveria ser a nossa, apesar de grande, a nossa única preocupação. Então, o teatro do sucesso, ele é caracterizado pelo quê? O time vai lá, faz o esforço, entrega a funcionalidade, arrasta para a coluna de Donnie e fala assim: uhul, acabamos o trabalho. Dá alívio, né? Só que depois da coluna de Donnie, ou de Dan, muita coisa precisa ser avaliada. Será que aquela funcionalidade que foi entregue, que impacto que ela gerou para as pessoas, para o negócio? Que impacto ela gerou para o usuário? Percebe? Então, isso é muito importante da gente avaliar. Esse é o terceiro sinal de uma fábrica de funcionalidade. Quarto sinal é quando nós temos as falhas, elas não são tão frequentes. Como assim falha? Olha que interessante. Se por acaso já trabalhou num time, você já trabalhou num time em que tudo é muito perfeitinho. O PO identificou todas as funcionalidades, nenhuma funcionalidade é removida, tudo que vai para o backlog, o PO tem certeza. Ele não fala assim, olha, eu discuti melhor com as partes interessadas e a gente entendeu que essa funcionalidade não cabe mais para os objetivos do produto ou para os objetivos do negócio. A medida primária de sucesso é funcionalidade entregue e não a entrega de resultados. Raramente esse time ele utiliza ali métricas de produto que consigam identificar o sucesso desse produto. O aprendizado, sabe? O processo de aprender sobre o usuário é praticamente nulo. É só o delivery, ou seja, é só entrega e pouquíssimo discovery, ou pouca descoberta. Ah, mas a descoberta já aconteceu no início, já foi tudo levantado, tudo que precisava ser feito. Agora é só entregar. Esse é um sinal marcante de um time que entrega funcionalidade. Quinto sinal revelado pelo John Cutler, apontado por ele como sendo um sinal que identifica times que são verdadeiras fábricas de funcionalidades. Não existe uma conexão com as métricas do produto com as métricas do negócio. Para tudo que você está fazendo e vamos pensar nisso. Já que a fábrica de funcionalidades são só medidas ali quantas funcionalidades são entregues por mês, por semana, por quinzena, qual é a conexão dessa métrica de vazão com o negócio? Como é que a gente sabe que, com o sucesso do produto, a gente está conseguindo reverter isso em sucesso para o negócio? Através de aumento de receita, através de aumento de participação no mercado, através de conquista de uma nova parcela de público-alvo. Percebe? Não. Fábricas de funcionalidade não têm o seu resultado medido e mais. Não existe uma conexão do trabalho desse time com os resultados do negócio, os famosos business outcomes. E aí, como é impossível se conectar com os resultados do negócio, o time continua ali naquele seu teatro de quanto mais funcionalidades, melhor. Sexto sinal identificado pelo John Cutler como uma característica de uma fábrica de funcionalidades. O líder ou os líderes de produto não fazem retrospectiva para avaliar se as suas decisões de produto
tiveram ou trouxeram os benefícios esperados. E olha só, eu aqui não estou falando de retrospectiva do time, onde o time senta, identifica o que deu certo, o que não deu certo, um plano de ação para melhorar o trabalho do time. Não, a gente está falando aqui de retrospectiva, onde o líder de produto volta para a prancheta e avalia a qualidade das suas decisões sobre o produto. Suas, digo aqui, talvez não sejam especificamente apenas as suas decisões de produto, mas sejam as decisões de todo um colegiado por detrás do líder de produto. Reparou? Não estou querendo dizer aqui que o líder de produto ele só vai avaliar suas decisões, não, mas a decisão de todas as pessoas, de todas as partes interessadas que decidiram sobre o produto, o que fazer, para onde ir, para onde não ir, e quais foram as consequências disso. Então, numa fábrica de funcionalidades, o líder de produto está preocupado em escrever histórias. O líder de produto está preocupado se o backlog tem bastante funcionalidade para o time poder puxar e entregar. Olha que interessante. Nesse caso, os líderes de produto, um PO, ele olha só a velocidade e a quantidade de funcionalidades como o KPI, o indicador de desempenho-chave. Velocidade e quantidade de funcionalidades. Mas, Marcelo, o próprio método Kanban fala muito de vazão. Será, então, que eu não devo olhar para a métrica de vazão, quantidade de funcionalidades? Claro que você vai olhar. Até porque a métrica de vazão, a quantidade de funcionalidade que você começa a mensurar por semana, por quinzena, por mês, seja qual for o intervalo de tempo, vai te ajudar a ter o quê? Previsibilidade. Então, ela é super útil para te ajudar a olhar e ajudar a responder para as pessoas de negócio sobre a capacidade que o time tem de entrega, mas não se o produto está tendo sucesso ou não. Percebeu a diferença? Sétima característica ou sinal que revela ali se você está trabalhando em uma fábrica de funcionalidades. É quando a pessoa, quando o time, o líder de produto está obsessivo pela priorização. Priorizar é importante. Priorizar é importante. Mas existe uma falta de sincronização entre decidir o que trabalhar e decidir aquilo que de fato é a coisa certa a ser feita. E muitas das vezes, essa priorização é apenas um instrumento para agradar as pessoas do negócio, para que elas possam se sentir confortáveis. É como que se a priorização fosse um pequeno recado para dizer assim, olha, a sua funcionalidade que você tanto pediu está na fila. Ela agora é a segunda, ou terceira, ou quarta funcionalidade da fila. Então, a priorização é apenas um instrumento para deixar as pessoas ali confortáveis. Quando, na verdade, está se deixando de lado o verdadeiro sentido e significado da priorização, que é desenvolver aquilo que é de maior valor para o negócio, para o produto. Quer ver um exemplo aqui, nesse sétimo sinal, onde a obsessão pela priorização se manifesta no dia a dia? É quando você tem roadmap, é, na verdade, uma grande lista de funcionalidades. E não resultados de negócio que devem ser perseguidos. Se você está aqui nessa live, para pensar no produto no qual você trabalha hoje. O roadmap do seu produto hoje, do que você está trabalhando, seja como dev, como PO, como analista, como agilista, o trabalho que você hoje
trabalha ali no seu time, né? O roadmap é uma grande lista de funcionalidades. Esse roadmap tem ali quais são os resultados de negócio que são perseguidos para aquela entrega? Ou é apenas entregar a funcionalidade A, B, C, D? Entendeu? Esse sétimo, obsessão pela priorização, é, na verdade, um grande sinal das fábricas de funcionalidade. Depois, oitavo sinal, é quando o trabalho ele é feito entre aspas. Eu gosto muito quando o John Cutler fala isso, feito entre aspas. Porque muitas vezes esse feito é quando a funcionalidade é entregue. Porque ninguém pega a funcionalidade e mede o impacto dela, ou os impactos dela. E aí o time move imediatamente para um próximo projeto, sem avaliar quantitativamente ou qualitativamente o resultado daquelas entregas daquele projeto. Isso é uma grande característica de fábricas de funcionalidade. Legal? Nono sinal, a cultura de handoff. A cultura de handoff. O que é isso? Significa, esse sinal, é quando o time ele não está preocupado com 3 palavrinhas. E aí eu quero que você preste muita atenção, porque em fábricas de funcionalidade, essas 3 palavrinhas quase nunca são mencionadas, principalmente pelo líder de produto. Primeira palavrinha, pesquisa ou investigação. Segunda palavrinha, exploração do problema. Terceira palavrinha, experimentação. Se você está num time em que ninguém fala sobre essas 3 palavras, pesquisa, exploração do problema ou experimentação, sinto lhe dizer, mas você não é um PO casca-grossa. Sinto lhe dizer que você hoje está num time que é uma fábrica de funcionalidade. E tem alguma coisa de errado nisso? Tem muita coisa de errado nisso. Porque o negócio, quando cria um time, patrocina um time, quer os resultados daquele produto. Ele não quer as funcionalidades. Vamos entender direitinho. Por que um time, por que um PO casca-grossa precisa ter no seu dia a dia pesquisas, exploração de problemas e experimentação? Um PO casca-grossa, ele tem uma trilha de trabalho chamada de descoberta, onde pesquisas quant e quali são feitas através da exploração de problemas. E para cada um desses problemas são criadas hipóteses de solução, que, através de pequenos experimentos, vão ser validados. Não só o problema em si, mas a solução para esses problemas. Então, pensa no seguinte, se você está hoje num time, ninguém fala sobre hipótese, exploração de problema, pesquisa, experimentação, olha, sinto lhe dizer, mas hoje você está numa fábrica de funcionalidade. E nesse sinal, dessa cultura de handoff, quando o trabalho ele é entregue, o time quase não tem contato com a área de sucesso de cliente, com a área de vendas, com a área de suporte. Ou seja, ele só entrega a funcionalidade àquele time e não entende o que acontece depois. Ele não tem a menor noção. 10º sinal que identifica e revela, segundo John Cutler, uma fábrica de funcionalidade. São os grandes lotes de trabalho. Vamos entender direitinho o que são esses grandes lotes de trabalho. Quando a gente fala de grandes lotes de trabalho, significa que a gente desenvolve muitas funcionalidades, cria um grande pacote
e faz essa entrega. Por que a gente foge desses grandes lotes? Porque quando a gente trabalha com pequenos lotes, desenvolveu uma pequena funcionalidade, a gente libera. Desenvolveu outra pequena funcionalidade, a gente libera e coloca na mão do cliente. O que a gente ganha com isso? O aprendizado. A gente volta com esse aprendizado, esse feedback, e refina ali o backlog. Refina não só o backlog, mas o nosso entendimento sobre as personas que utilizam o nosso produto. Ah, mas Marcelo, eu utilizo Scrum, eu utilizo Kanban. Existem times que utilizam métodos, frameworks ágeis e continuam ainda a não fazer pesquisa. Não fazem experimentos, não levantam hipóteses sobre a solução para aquele problema. Portanto, utilizar métodos ágeis não é sinônimo de que você está fazendo um bom trabalho como um bom líder de produto. Inclusive, vou reforçar aqui o que eu sempre falo. Você, como líder de produto, o seu foco não é implantar ágil, não é implantar Kanban, Scrum. Se você está indo para esse lado e você está ali com o seu papel de PO, teu foco está errado. Porque o foco de um líder de produto, de um PO casca grossa, é o produto e não os métodos, os frameworks que vão ser utilizados. Claro que você pode ter interesse e discutir esse assunto, mas você não é o responsável, ou não deveria ser o responsável direto, pela entrega desse processo de trabalho. Então, quando a gente fala de grandes lotes, significa que sem a gente fazer pequenos experimentos, as funcionalidades vão ser entregues e a gente não vai aproveitar ali o aprendizado. Quando as funcionalidades são entregues em pequenos lotes pequenos, de forma incremental, aí sim a gente tem a oportunidade de aprender e refinar o que precisa ser feito no produto. 11º sinal que revela uma fábrica de funcionalidades. É quando aquele time ele persegue apenas receita, só a receita inicial. Funcionalidades são implementadas para fechar novos negócios. Poxa, mas isso é ruim? Não necessariamente. Mas quando a única justificativa é a justificativa econômica, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque decisões de produto não podem ser tomadas apenas com decisões econômicas. Ou seja, a gente precisa levar em consideração diversos outros pontos. 12º e último sinal que revela o que é uma fábrica de funcionalidades. Todo foco é em desenvolver novos itens, novas funcionalidades. Ninguém fala de voltar no produto e resolver a dívida técnica. Pelo contrário, falar em dívida técnica é quase que um pecado. Como assim você vai voltar e vai refatorar o produto? Como assim você vai voltar no produto e vai reescrever uma parte dele? Como assim? Desenvolvimento de um produto de software, a gente sabe muito bem que, ao desenvolver esse produto, todo produto tem dívida técnica. Não reconhecê-la é se enganar, ou enganar a si próprio. Todo produto ele tem essas decisões que, consciente ou inconscientemente, comprometem a qualidade do produto, que mais lá na frente podem comprometer o custo de propriedade. E isso significa dizer que dívida técnica não é apenas uma preocupação dos desenvolvedores,
A dívida técnica é uma preocupação principalmente do líder de produto, que tem responsabilidade direta sobre o custo de propriedade desse produto. Então, nesse 12º sinal, desenvolver novas funcionalidades é o grande objetivo. Voltar no produto, refatorar, acertar, remover a dívida técnica é mal visto. A medida primária de sucesso são novas features ou funcionalidades desenvolvidas. Ninguém está realmente focado na saúde do produto como um todo. E existe pouca consciência sobre o impacto das novas funcionalidades, por exemplo, na usabilidade do produto atual e até mesmo na mantenabilidade. Porque quanto mais funcionalidades são desenvolvidas no produto, mais complexo fica manter esse produto. Então, essas são as 12 grandes características ou sinais que, segundo John Cutler, revelam se você está trabalhando numa fábrica de funcionalidades ou numa fábrica de resultados. Vamos só resumir? Primeiro, não há mensuração. Não há mensuração, é o primeiro sinal. E quando há mensuração, é só de quantidade de funcionalidades. 2, os times saem de um projeto ou de uma tarefa e vão para outro projeto, para outra tarefa, mas é um time sem alma, não tem uma missão realmente. É o time tarifeiro. Terceiro, o sucesso do teatro. Desculpa, o teatro do sucesso, é o inverso. O time está preocupado só em entregar funcionalidade. Entregou, uhul, é sucesso. Quarto sinal, falhas infrequentes. Ou nunca o PO diz que vamos remover essa funcionalidade porque nós descobrimos que ela não serve mais para nada. Não, esse tipo de falha não existe. Tudo é assertivo, tudo que está no backlog vai ser desenvolvido. E a gente sabe que não é bem assim. E a gente sabe que, muitas das vezes, é esse comportamento que produz funcionalidades que nunca são desenvolvidas. Quinto sinal, não existe conexão entre as métricas do time com as métricas de negócio. Até porque sucesso para o time é entregar mais funcionalidade. Como é que a gente linka quantidade de funcionalidades com o sucesso do negócio? Não dá, não é verdade? A gente precisa avaliar os impactos dessas funcionalidades. Sexto sinal, o líder de produto não faz uma retrospectiva sobre as suas decisões de produto. Não estou falando da retrospectiva do time, não. Estou falando da retrospectiva sobre as decisões que o negócio tomou sobre o produto. Sétimo, obsessão pela priorização, que em muitos casos é apenas uma priorização para agradar fulano e beltrano, e nunca para colocar no mercado aquilo que realmente precisa ser colocado naquele momento. Oitavo sinal, trabalho feito, o time já move para o próximo projeto e não avalia os dados de forma qual e quant e tomar decisões em função dele. Nono, a cultura dos handoffs. Significa que o time não fala sobre pesquisa, exploração de problemas, experimentação, validação, hipóteses. Nada disso faz parte do cotidiano de um PO. Nada disso faz parte do cotidiano desse líder de produto. 10º sinal, grandes lotes. Qual é o problema? A gente aprende muito pouco e trabalhar com pequenos lotes e a gente colocar esses lotes, essas pequenas funcionalidades, o quanto antes na mão do usuário, vai permitir que a gente ganhe um aprendizado. 11º, o time está focado exclusivamente naquela receita inicial para fechar próximos projetos. Não existe ali, existe uma perda, um descasamento entre as decisões de produto e os objetivos econômicos com aquele produto. E, por último, 12º sinal é quando o time está focado só em produzir novas funcionalidades. Voltar e faturar o produto
é mal visto. Ninguém gosta de falar nisso. Meu produto é perfeito, meu produto é isso, meu produto é aquilo. Então, esses são sinais que a gente precisa ter cuidado no dia a dia. Pessoal, será que algum de vocês se identificou com um desses sinais? E aí? Porque olha só, por que evitar? Vamos falar agora de benefício. Por que evitar o paradigma da fábrica de funcionalidade? Porque o negócio, ele persegue o resultado. E quando você está num time que entrega resultado e não funcionalidade, isso significa que o teu time vai ser mais perene. Ele tem a possibilidade de continuar a entregar cada vez mais resultados. E aqueles times que só entregam funcionalidades têm os seus dias contados. Por quê? Porque o negócio tem interesse realmente no resultado. Quero trazer agora um estudo de caso muito simples. Eu tive um aluno que antes dele fazer a minha mentoria, ele falava assim, Marcelo, toda vez, o nome dele era André, toda vez que eu trabalhei como PO, ele já era PO, né? Toda vez que eu trabalhei como PO, eu estava extremamente focado, não era nem no backlog, mas era entregar funcionalidade. Para te falar a verdade, eu nem tomava conta do backlog. Eu designava ali a responsabilidade para o dev, ele escrevia e a gente colocava a funcionalidade. O problema é que eu comecei a consumir cada vez mais recursos. Começava a botar mais gente. Eu comecei a pedir mais budget, mais orçamento. E parece que, mesmo entregando cada vez mais funcionalidades, as pessoas do negócio ficavam, parece que cada vez mais insatisfeitas com o resultado do time. E ele falou assim, Marcelo, me ajuda. Eu falei, começa a entender o seguinte, onde que o negócio quer chegar com aquele produto? Quais são as métricas que você deveria estar olhando, prestando atenção e que revelam e que tem um link forte com os resultados do negócio? Ele começou a pesquisar, ele começou a fazer esse tipo de trabalho, começou a olhar mais para as métricas do produto e foi aí que ele falou, Marcelo, foi aí que eu comecei a descobrir a vida real. Foi aí que eu comecei a descobrir que muitas das funcionalidades que a gente desenvolveu, o usuário até usava, mas tinha pouco ou quase nenhum impacto para o negócio e para o produto como um todo. E parece que isso foi uma grande epifania para ele. Mas depois, ele começou a entender o valor de você, como líder de produto, como um grande PO casca-grossa, de olhar com cuidado para essas métricas de produto e não só as métricas de eficiência, lead time, vazão, mas realmente entender o que é sucesso para o produto. E eu gostei muito desse, e trouxe muito esse simples estudo de caso aí com o André, porque ele trabalhava numa grande empresa do setor bancário. E o setor bancário tem muita característica de ser um ambiente muito formal e muito hierarquizado. E ele disse depois, Marcelo, eu fiz uma grande revolução aqui, quando eu comecei a sair desse paradigma da fábrica de funcionalidades e comecei a criar times verdadeiramente orientados a resultados. Então isso me deu uma satisfação muito grande de poder ter esse case e trazer aqui esse estudo de caso para vocês. Pessoal, o caminho para a gente iniciar um trabalho que realmente dá essa satisfação, ele não é tão difícil assim. E estou me referindo, obviamente, a ser esse líder de produto, esse PO casca-grossa. É um trabalho em que você está no centro das atenções, porque você está liderando o produto. Obviamente, você vai ser cobrado por essa responsabilidade, mas você vai ter esse reconhecimento e essa visibilidade. Porque você vai ser o cara ou a pessoa
liderando esse desenvolvimento desse produto, fazendo isso da forma correta, evitando trabalhar em um time que é uma verdadeira fábrica de funcionalidades, isso vai te dar esse reconhecimento, essa visibilidade. Por quê? Porque no final, o negócio não quer o seu produto, não quer as funcionalidades. O negócio quer os resultados que esse produto vai trazer. E enquanto esses resultados não ficarem claros para o time e principalmente para o líder de produto, o sucesso vai estar muito distante. E ainda nos tempos atuais, existem pessoas, líderes de produto, que ainda trabalham nessas fábricas de funcionalidade. E com isso, esses líderes comprometem o seu trabalho, a sua reputação. Tenho certeza que você não quer comprometer a sua reputação, o seu trabalho. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão nessa grande jornada de se tornarem líderes de produto. Você como um líder, você como uma líder de produto, tem que começar com o pé direito, fazendo a coisa certa, para não incorrer nos erros que alguns líderes, alguns POs estão incorrendo, que é um deles, trabalhar em times que são verdadeiras fábricas de funcionalidade e não fábricas de resultados. Mais uma vez, obrigado pela participação. Lembrando que quintas e domingos nós temos as nossas lives, onde eu te ajudo a ser um PO casca-grossa em até 60 dias. Aguarde as próximas lives. Grande abraço e até a próxima, pessoal.